Olá, amigo e distinta amiga do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo e hoje falaremos sobre tolerância e liberdade. Enquanto perseguições ocorriam no terceiro século e a igreja cristã sofria os abusos de Roma, uma cidade às margens do rio Eufrates chamava a atenção por sua vivência pacífica entre os seus habitantes. Dura Europos. Localizada na Síria, essa pequena cidade foi fundada em 303 a.C., por um dos generais de Alexandre, Seleuco I Nicator. O nome Dura vem do termo Duru, que na língua semítica tem o significado de fortaleza. Europos provavelmente se refere à cidade natal do seu fundador, que tem origem na Macedônia. Pois bem, a história da escavação em Dura Europos teve início ali no século XX, 1920, por ocasião em que as tropas britânicas, sob o comando do capitão M.C. Murphy, estavam em uma incursão na Síria próximo a Dura Europos. Foi uma surpresa, essa descoberta. As tropas perceberam pinturas bem preservadas em muros ali naquele contexto. E a despeito do Estado Islâmico que aterrorizou a região recentemente, em que o fundamentalismo destruiu cerca de 70% do que restou da cidade, os soldados ingleses, em pleno século XX, início do século XX, compreenderam como importância arqueológica e patrimônio da humanidade. Por coincidência, o arqueólogo James Henry Burstead escavava a Síria e foi conferir a descoberta. E nas décadas seguintes, ali, 1920, 1930, foi criada uma parceria entre os franceses e a Yale University para a escavação da cidade. Como resultado do trabalho, milhares de artefatos foram resgatados, formando um dos grandes tesouros da Galeria de Artes da Yale University, com cerca de 12 mil artefatos. Nas escavações foram encontradas 3 lugares de adoração. Uma sinagoga, o Mitraum, templo dedicado a Deus Mitra, e uma igreja cristã. Ambos os templos com pinturas extraordinárias nas paredes. Havia uma conexão entre os grupos religiosos, no que se refere à arquitetura e design dos templos. Os moradores, representados por soldados, civis, gregos, romanos, palmineiros, judeus, cristãos e adoradores pagãos viviam juntos, interagindo nesta cidade no início do terceiro século, depois de Cristo. O que Dura Europos pode nos ensinar? 2 coisas. Primeiro, tolerância. Como estamos carentes disso, não é verdade? Falamos tanto em amor, tolerância, respeito, democracia, mas não respeitamos a opinião do outro, quem vence as eleições, as opiniões divergentes. Hoje há muitos cancelamentos, brigas sem nenhum sentido. Percebemos atitudes vândalas, invasões de igrejas, destruição de patrimônios, de coisas assim extraordinárias. Parece que o Estado Islâmico está presente no Ocidente nessa questão da irracionalidade destruindo a cultura. E o segundo é a simbiose. Apesar de crenças diferentes ali em Dura Europos, as pessoas se entendiam. Não adianta nós querermos destruir um ou outro, pois nos encontramos na escola, no trabalho, no parque, na pizzaria, no final de semana e por aí vai, no campo de futebol. Nós vivemos em sociedade e apesar dos pensamentos diferentes, das culturas diferentes, comportamentos diferentes, vivemos. Sabe, amigo e distinta amiga, o nosso tempo de vida é muito curto para digladiarmos. Qual é o legado que cada um de nós deixará para a posteridade? O que os arqueólogos do futuro encontrarão ao escavarem o nosso tempo? Ofensas virtuais, guerras de narrativas, guerras por poderio, como a gente está vendo agora a Rússia nessa guerra aí. Será que em pleno século XXI nós perdemos a civilidade para uma cidadezinha de apenas 5 mil habitantes no terceiro século? Eu creio que é para nós refletirmos. Sabe por quê? Porque se Dura Europos, lá no contexto do terceiro século, em meio a perseguições,
conseguiu conviver entre cristãos, pagãos, romanos, judeus e assim por diante, por que nós, em pleno século XXI, com os nossos pensamentos, divergências, não podemos conviver um com o outro? Que Deus te abençoe, que você reflita nisso e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.